Bom, gente, no Red Talks de hoje a gente vai falar sobre um tema muito em voga hoje, que é a crise hídrica no estado de São Paulo. Para isso eu convidei o professor Luiz Eduardo, que é um professor de biologia e tem uma carreira muito bonita como ambientalista no Vale do Paraíba. Vai comentar com vocês sobre esse tema hoje. Eu chamo ele aqui. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Pena que a gente tem aí um tempo de flash, né? Extremamente rápido. Porque o assunto é bastante longo, né? E demandaria uma série de coisas para serem discutidas. Eu tenho uma bagagem grande disso aí, vinculado ao Comitê de Bacia desde a fundação dele, né? E a gente tem acompanhado bem essa questão. Bom, mas como a gente tem pouco tempo, vamos direto ao que interessa. Eu acho que o que está preocupando todos nós, ultimamente, é essa questão da possível transferência de água da região também para São Paulo, que é um problema que afeta a nós mais de perto, a questão da água que se estabeleceu em todo o sudeste brasileiro, mas particularmente aqui no estado de São Paulo. A coisa ficou mais complicada e aí tem uma série de causas que poderiam estar causando isso, que estão sendo discutidas. Mas o que mais parece ter a ver é a questão da não vinda dos ventos. Já ouviram falar nos rios voadores, né, que vêm da Amazônia para cá e que traz, então, mas por causa do excesso de queimadas e do aquecimento global, a quantidade de água que está subindo lá é pouco. Bom, bora para o estado. Pra vocês terem uma ideia, setembro no estado de São Paulo, a média histórica de milímetros cúbicos de água no mês de setembro, esse mês que nós temos, 90,9 milímetros, né? Hoje já é dia 18, até agora em setembro choveu 30,1. Isto é, nós já passamos da metade do mês e não choveu nem um terço da média, né? E a coisa deve continuar mais feia ainda. A expectativa que a gente tem é que, mesmo que venha água, essa água não vai ser suficiente. Um outro dado também dessa semana que é interessante. Quando a crise estourou e que o governador propôs a tal da transposição, da transferência de água para São Paulo, que afetaria nós, porque envolveria a água nossa, da bacia, transposição Paraíba, Cantareira. Isso foi em maio desse ano. Naquele momento, a quantidade de água era da ordem de 8,2%. Passou um tempão aí e com tudo que foi feito, a quantidade de água antes de ontem, terça-feira, era 8,9%. Quer dizer, o que choveu nesse período foi quase nada. Se a desgraça estava feia, a gente só conseguiu manter o nível de igualdade, mas o nível de igualdade 5 meses depois, na verdade, é pior. Só ficou pior e a gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem. Na segunda-feira teve uma reunião lá na Câmara Técnica do Comitê, na Câmara Técnica de Planejamento, em que foi apresentada a proposta oficial da transposição e criou-se um grupo de trabalhos entre a ANA, para quem não sabe, a Agência Nacional de Águas, o CEIVAP, o Comitê Federal da Bacia, e mais segmentos dos 3 estados, São Paulo, Rio e Minas, que compõem a Bacia do Paraíba, para discutir e avaliar isso aí. Mas tem, desculpem o trocadilho, muita água para rolar embaixo da ponte e pouca água para disputar isso aí, né? Então o negócio está meio feio. Não se sabe bem o que vai acontecer em relação a isso. Mas a verdade é que eu estou usando a nossa região como exemplo, até porque é o que eu conheço mais, é o que interessa mais a gente. Mas como eu disse no início, o problema é generalizado. E claro, a gente não pode ficar transferindo indefinidamente a culpa para São Pedro, para Deus, ou sei lá para quem, porque não chove, né? Ou porque até chove, mas chove no lugar errado. E, né, a gente faz um reservatório e quer que a água caia dentro do reservatório. Não é bem assim, né? Mas a verdade é que ao longo
tempo, e isso é importante eu dizer para vocês, esse último que a gente tem, eu só vou me dedicar mais. Ao longo do tempo, o que a gente teve foi um investimento do processo político-administrativo no Estado, né, que fortaleceu sempre os interesses da capital, né, e preteriu, sobremaneira, os interesses das outras regiões, inclusive a nossa. Até porque, no que diz respeito à água, isso foi muito mais violento ainda. São Paulo cresce entre aspas, porque São Paulo não cresce. É bom que a gente tenha esse conceito também, vocês que são da área tecnológica. Câncer cresce, né? Mas é bom? Não. Então, infecção é resultado de doença, não é isso? Pois é, São Paulo incha, e inchaço é doença, não é crescimento. A gente tem que ter essa noção de coisas bem clara na cabeça, né? Não é porque eu estou entulhando gente lá e era 5 milhões, e era 10, e hoje é 20 cacetada, né? E o estado de São Paulo está dividido em 22 bacias hidrográficas, né? Só para vocês terem uma ideia, São Paulo tem rios caudalosos, né? O Paranapanema, o Grande lá na divisa com Minas, né? O Tietê, que atravessa todo o estado, o nosso Paraíba aqui. São Paulo é um estado que tem muita água, mas por incrível que pareça, é o segundo estado mais carente de água do Brasil. Só não perde para Pernambuco. Mas como é que pode isso? É porque aqui está a maior população desse país, aqui está o maior parque industrial desse país, aqui está a primeira disputando ali com parte do Paraná e Rio Grande do Sul, foco agrícola desse país, aqui está tudo, e tudo isso consome água, a água é consumida em 3 níveis, basicamente. 60% é perdido na agricultura, não se sabe direito como é que isso acontece. Por isso eu estou dizendo, nós somos muito longos aqui, nós teremos 3 meses e meio para falar aqui, certo? Os outros 15% perdidos na indústria, a 20%, nesse estado cerca de 20%, e os outros 10 aí que servem para alimentar a gente, né? Água para os humanos. Pois é, aí o que a capital que incha fez? Ela historicamente vem buscando água. Billings, Barapiranga, Cotia. Quando Paraibuna foi feito aqui, Paraibuna foi pensado ainda na década de 10 do século passado, 1914, 1915, tinha uma empresa chamada Codepa, Companhia de Energia Elétrica de Paraibuna, e já se pensava em fazer uma represa, mas aquilo ali foi balela. Bom, mas 60, 70, quando finalmente se resolveu fazer a represa aqui, que é bom a gente dizer, quase 65% da água de toda a bacia do Paraíba está acumulada aqui, né? Se esse negócio estourar, eu quero estar lá no litoral, em Campo do Jordão, porque isso aqui já era. Vai tudo embora, a água leva tudo. Mas essa é uma outra história também que não cabe a gente discutir agora. Quando isso foi pensado, já foi pensado como reserva estratégica de água para a capital. Eu vou repetir. Reserva estratégica de água para a capital. O cara que idealizou isso já pensava desse jeito. Bom, tá para ir água daqui para São Paulo só por gravidade, sem gasto de energia, certo? Isso, veja como é que é o negócio. Por quê? Porque São Paulo está inchando. São Paulo, a capital, está inchando, está inchando, está inchando. Bom, e foi esgotando as fontes lá, porque é um absurdo você ter 350 mil pessoas morando em Guarapiranga, que é um manancial que alimenta a cidade. Onde não podia ter uma pessoa, tem 350 mil fora o xixi, o cocô, o resto de cozinha que essas pessoas produzem na água que se vai beber. Pô, isso faz com que, estou dando o exemplo de Guarapiranga, mas foi o mesmo que aconteceu com a Billings, Cotia e outras mais. A Cantareira está um pouquinho mais afastada, por isso que não chegou lá ainda. E aí o que acontece? A cidade precisa crescer. Eu, ao invés de resolver os problemas da cidade, eu empurro com a barriga e vou buscar água mais longe. Só que esse mais longe chegou aqui agora. Bom, e a gente
Porque todo mundo fala, olha, são 20 milhões lá em São Paulo, são 10 milhões lá no Rio. E lá no Rio a história foi feita na década de 50, não tinha outra alternativa. Eu não estaria, eu sou de lá. Eu não estaria aqui se não tivesse feito a transposição em 1953, porque não tinha água no Rio de Janeiro. Então isso é uma outra história. E o problema é que já está aí há 60, 70 anos. Né? Hoje não sairia isso, mas naquela época, o Rio era a capital federal, existiam altos interesses energéticos envolvendo o governo inglês, por causa da Light. Tem mil histórias aí atrás. Bom, e aí aquilo aconteceu. Mas hoje a gente faz um empurrãozinho para mandar água para São Paulo. E aí, como eu estava dizendo, fala em 20 milhões lá, 10 milhões aqui, mas esquece que no meio do caminho tem 5 milhões. Nós e todo o resto do vale. E a gente, ninguém está preocupado com isso. Bom, e São Paulo continua inchando e cada vez vai buscar água mais longe, cada vez vai buscar água mais longe e não se resolve o problema interno. A Grande São Paulo joga fora. Esse número é importante, vocês saberem. O desperdício é da ordem de 33% a 35%. O que eles estão querendo levar aqui, que é os 5 mil metros cúbicos da bacia do Paraíba, se eles economizarem lá 10%, eles já têm mais do que isso. É só controlar o desperdício. Mas ninguém pensa por esse lado. A capital precisa inchar, precisa crescer, no sentido deles, e vamos buscar água de quem quiser. E a bola da vez chama-se Vale do Paraíba, e os infelizes somos nós, moradores da região. Você está rindo, mas infelizmente é a verdade. Então a gente tem que pensar isso diferente. Historicamente, o que foi feito aqui na região, no estado de São Paulo, é que não se investiu em mecanismos de aproveitar a água que tem, porque o estado tem água, trabalhar a água que tem, não desperdiçar a água que tem e controlar os mananciais. Volto a dar o exemplo de Guarapiranga. Não pode ter 350 mil pessoas morando em cima de um lugar que é fonte de água. Agora eles já estão pensando em outras coisas também, essa também é dessa semana. Já estão pegando água também do Grande e parte da água de Guarapiranga mesmo, para minimizar a necessidade do Cantareira, que hoje é da ordem de 8,8 milhões, para cair esse número para 6 milhões, para dar uma aliviada na necessidade, mas não vai resolver o problema. Precisa chover, São Pedro tem a parte de culpa dele, tá certo? Precisa, e mais mesmo que chova hoje, durante 3 anos, só batendo recorde, nós não vamos encher os elevatórios. Isso é um processo que levará 4, 5 anos em condições boas. E as condições que a gente tem pela frente não são tão boas quanto a gente queria que fosse. Então a perspectiva que a gente tem é que até maio do ano que vem, depois de novembro, que é quando as chuvas parece que, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, em geral é quando, se São Pedro estiver bem intencionado, digamos assim, as coisas podem melhorar, elas não vão, mas podem deixar de piorar, tá certo? E aí progressivamente ao longo dos outros anos. Se não acontecer nada até novembro, maio do ano que vem vai ser uma desgraça. E a gente vai ter problemas, e esses problemas não vão ser só em São Paulo. Eles vão chegar para nós também, porque de uma forma ou de outra, nós também não queremos matar ninguém de sede. Se tiver que mandar água para lá, até por mecanismos outros, isso vai ter que acontecer. Porque o uso da água, pela legislação federal, que aliás é cópia da legislação paulista, a paulista de 91, a federal de 97, os usos da água, entre todos eles, o mais importante é o abastecimento humano. E ninguém vai deixar de dar água ao outro humano. E a gente precisa fazer alguma coisa. Mas esse alguma coisa é progressivo. Progressivo. Deixou de se investir na melhoria do que se tem de água em São Paulo há mais de 40 anos. E a cidade só inchou e a água que era tão necessária no conforto. A gente tem que ter mecanismos de minimizar isso doravante, daqui para frente, e
usar essa água decentemente. Eu gostaria de falar mais, mas a gente... Beleza? Estou à disposição para qualquer perguntinha. Né? Eu só coloquei esse rapaz para a gente saber de como é distribuída a água e para a gente ter a noção de que São Paulo tem rios caudalosos, rios extremamente ricos em quantidade de água. E por que não tem água? Porque é má gestão. Mas é má gestão histórica. Não é de agora, não é de ontem. É algo que vem se acumulando nos últimos 40, 50 anos. Claro! Eu gosto do bate-bola mesmo. Você falou que você teve uma reunião, então, e tal, e o senhor participou para ver. A gente está nessa fase de colocar combustíveis e tentar descobrir um jeito de não matar ninguém de sede, né? Agora, está sendo feito também um planejamento, porque a gente sabe que São José vai sofrer daqui a 6 meses. Está sendo feito um planejamento envolvendo a região, envolvendo os cientistas da região, os ambientalistas da região, em pensar soluções para isso? Então, para isso tem o Comitê de Bacias que funciona. Essa é uma outra coisa importante de ser dita. O nosso problema, o problema da água na nossa bacia, ele hoje é da ordem de 12 a 15 bilhões de dólares. Se você tivesse esse dinheiro na mão, você resolvia tudo. O problema é que você nunca vai ter esse dinheiro na mão, e mesmo que você tenha ele na mão, o processo para fazer tudo que tem que fazer vai levar algum tempo, esse dinheiro vai acabar sendo pequeno. Ao longo do tempo ele vai diminuir. Bom, mas tudo bem, mas imaginando que você quisesse investir para resolver todos os problemas para nós aqui, 15 bilhões de dólares. Esse é o nosso problema. E qual é a nossa realidade? Nós temos por ano cerca de 8, 10, 12 milhões de reais. Nosso problema são alguns zeros. Você entendeu? Então a coisa melhorou bastante. Melhorou bastante. Porque a gente tem feito alguma coisa em termos de prevenção, em termos de educação ambiental, em termos de saneamento, em termos de, enfim, várias coisas têm sido feitas, mas em São José, ou em Jacareí, ou em Casa, não, em toda a região. Mas é muito pequeno perto da necessidade real que a gente ainda tem, mas a gente nunca teve. Em 2001 a gente teve um susto, e já aconteceu, né? A água não chegou por 3 dias, lá na foz da água do Paraíba, né? Foi bravo, mas voltou à normalidade, coisa e tal. E a gente tem esse negócio, além da má vontade política, a gente esquece, tá tudo bem, tá tudo bem. A gente só lembra do problema quando ele é perfeito. E tem coisas que a gente podia estar de fato fazendo mais em consenso. Mas veja, a nossa bacia são 185 municípios, são 3 estados, isso é, e mais a União. Então, 1 e 3, 4 e 185, 189 entes políticos diferentes, com necessidades, interesses, vontades diferentes. É uma briga. Agora, isso eu estou me referindo só àquela pontinha ali do Vale do Paraíba, pensa no estado todo. Então é muito difícil. Mas a gente tem conseguido falar um pouco mais a mesma língua e os interesses. O nosso problema hoje maior, ainda existem alguns políticos complicados, mas é talvez o dinheiro mesmo, a própria conscientização e envolvimento da população por causa dos próprios comitês, ele já existe. A participação política, mesmo com os políticos ainda sem grandes formações e interesses na área, ela acaba acontecendo porque a pressão é grande. O que falta mesmo é recurso. Mas a gente vai chegar lá. Mas na agricultura tem algum tipo de modificação na gestão da água? Não, o problema da agricultura é o seguinte: a água que vai para a agricultura, a gente tem uma ideia, mas a gente não sabe fazer. Você é proprietário de uma terra, você declara lá, você tem outorga para usar alguma coisa, em alguns casos nem precisa, depende do que você tem, se você está cadastrado ou não, que teoricamente todos deviam estar, mas nem todos estão. E aí você abre lá meia dúzia de pocinhos, você nem vai falar isso para ninguém. É tão pequeno perto do todo que você acha que aquilo não é nada. Mas se tem 1000 fazendas com 1000 pessoas pensando da mesma forma que você faz, então não são mais meia dúzia de pocinhos, são 6.000 pocinhos, e aí já dá um poção. Mas a gente não pensa assim. O problema da gente é que a gente não pensa assim. O que eu faço é pequeno perto do todo, então eu vou fazer. Mas se todo mundo faz o que é pequeno,
Então a gente não tem controle efetivo sobre tudo. Claro, os megaprojetos, empresa hoje a gente controla bem. Até porque a empresa não quer pagar mais porque ela já paga. Né? Ela já... Todo mundo aqui gosta de tomar uma cervejinha? Esse é o melhor exemplo que eu sempre dou. Então, chegou no sábado, você vai lá e você toma a sua garrafinha de cerveja, né? Cada litrinho de cerveja que você bebe, foi 13 a 15 de água para fazer. Para onde foi os outros 14 que você não bebeu? Pois é. Você gosta de ter seu móvelzinho de aço, né? Para cada tonelada de aço, você gasta 70 toneladas de água. Para onde foi as outras 69 que você não usou? A gente não vê essas coisas. Na agricultura, mas na empresa a gente tem controle. Porque tudo que entra é processado e numerado. Na agricultura, você não tem, a água some. Quanto precisa para você fazer uma folha de alface? Mas precisa de água. Isso hoje está mais ou menos quantificado para algumas coisas. Né? Isso caberia uma outra discussão aqui. Então, é difícil isso. Beleza? Mais uma última pergunta? Então, você negócio da conscientização também, mas eu acho que tem uma falha também por parte do português, porque não sei se o senhor viu, não sei se foi no último Fantástico que teve, eles falaram da questão da crise, mas a matéria inteira foi eles falando que a culpa era da Amazônia, do desmatamento da Amazônia. Aí não queriam contar os coros, mesmo não queriam lascar, né? O problema, não. A culpa da falta de chuva é isso. Mas a culpa do não ter água não é isso. É porque você usou mal a água que você tem. É claro que isso ao longo do tempo complica. Mas é o que eu estou dizendo. Eu mesmo falei isso. Tem gente que está culpando São Pedro, né? Mas no caso da matéria eles relacionaram isso. Mas você está vendo o fanático do show da vítima da Rede Globo de televisão? Você vai receber enlatado mesmo, cara. Ele vai receber o que eles querem que você ouça. A realidade é bem outra. Infelizmente eu vou fazer o quê? Essa é a realidade do povo brasileiro. As opções é a Bandeirante, o SBT, a Rede Globo. E é isso, o cara bobolhando ali em frente à televisão. Não, mas eu sabia já. Então, essa coisa é muito complicada. Mas, daqui a 20 anos eu já morri, com água ou sem água. Vocês vão estar aí. Né? Então, com água ou sem água. Trabalhem para mudar essa história. Eu faço a minha parte.